Gastos além do planejado, desperdício de material, imprevistos com mão de obra, atraso no cronograma. É grande a lista de situações nada agradáveis que podem surgir durante reformas de imóveis. Hoje vamos ver como solucionar todas essas questões e indicar caminhos para que, além de melhor planejada, a reforma seja mais econômica. O mais importante é o planejamento. Prepare-se para anotar dicas valiosas para quando decidir reformar. Pensa nessa reforma ao longo de vários meses. E fique ligado, porque o Educação Financeira está só começando. Pensar na reforma de um imóvel sempre desperta sentimentos contraditórios. A empolgação ao imaginar os resultados e o receio de pensar nas dificuldades que podem aparecer pelo caminho. Dor de cabeça, com certeza. Um transtorno. Vai quebrando uma coisa, vai descobrindo outros problemas que a casa tem. Enfim, e aí acaba sendo mais caro. O pedreiro fala assim, olha, eu faço em 10 dias, demora um mês. É um estresse, é um estresse. Muita paciência, como ter bastante paciência. Fizemos um orçamento direitinho, sem problema nenhum. Você planejando, você pode, de repente, tirar as coisas de dentro de casa, colocar em outro lugar. Resultado excelente, moro num lugar que eu planejei, que eu esperava morar. Enfim, a minha expectativa está bem atendida, com a reforma, pelo menos. Como em tudo na vida, imprevistos podem surgir, mas um bom planejamento e a contratação de profissionais especializados diminuem muito os riscos de problemas, quase sempre melhoram os resultados e trazem economia para o bolso. O primeiro passo do planejamento de uma reforma é um exercício de imaginação. Fazer uma lista de tudo que se pretende e determinar quanto você quer ou pode gastar. O primeiro passo é um projeto muito bem definido e bem especificado, para que você possa usá-lo como base de todo o planejamento orçamentário. Reforma no Brasil tem uma tendência de ser meio autoconstrução. A pessoa vai lá, faz uma prestação no material de construção, contrata pessoas para ir, vai fazendo um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, sem planejamento, sem uma visão de mais médio prazo para saber as fases da reforma. Até para a reforma ela tem que escolher, analisar e planejar os passos, montar um colchão de liquidez para ir comprando o que precisa e saber o seguinte, toda reforma, o orçamento inicial vai estar abaixo do orçamento real, pelo menos 30%, 40%, 50%. Daniel e Carol vivem a experiência da reforma. Há 2 anos eles compraram esta casa no bairro do Limão, em São Paulo, e no início deste ano começaram a reformá-la. Ela atendia todas as expectativas da gente, mas ela ainda não estava exatamente do jeito que a gente queria. Então a gente resolveu mudar toda a casa. A gente está reformando a casa desde o começo do ano. Para viabilizar a obra, alguns financiamentos, ajuda da família e, principalmente, algumas mudanças de hábitos. A gente já deixa de sair para passear, em vez de tomar uma cerveja num bar, a gente compra a cerveja e leva para casa. Chama os amigos e faz a pizza, mas assim, dá uma apertada, né? Dá uma segurada nas compras. Tem que ter um sacrifício de ambas as partes, senão a gente não chega no nosso objetivo. Eu, particularmente, troquei o carro pela moto. Já foi uma super economia na minha vida. Ele já andava de moto, trocou a moto pela bicicleta. Nós nos planejamos para tentar não ficar muito no vermelho. Daniel, que é publicitário, resolveu literalmente colocar a mão na massa. Ele mesmo, com a ajuda de Carol, fez no computador o projeto da reforma da casa. Eu comecei a modelar, eu mesmo, junto com ela, o que a gente imaginava para nossa casa, né? Apresentamos para o empreiteiro e tá indo até agora assim. Um empreiteiro, para fazer uma obra dessas, foi difícil. A gente começou pela internet, só que a gente só encontrava grandes empreiteiras, então era empreiteira para prédio, grandes reformas, nada que era acessível pra gente. Então a gente começou a bater de porta em porta, perguntar, você conhece alguém, pros amigos, pro vizinho, você conhece alguém para indicar? E às vezes não dava certo. Aí, um dia, ele saindo do trabalho dele, viu que a casa do vizinho estava reformando, gostou, foi lá bater, nem conhecia ninguém, bateu, conheceu o empreiteiro e a gente deu a maior sorte. As compras sempre foram feitas pela gente, né? O empreiteiro passava uma lista de material e a gente ia fazer uma pesquisa de preço. Então a gente já localizou fornecedores pequenos, por exemplo, de material básico aqui na região, que não cobram frete, que são baratos. Conseguimos encontrar
outras empresas dessas de materiais que têm preço mais competitivo. Algumas coisas a gente já compra de imediato porque já tem os fornecedores certos. Né? Reformas maiores envolvem serviços e materiais diferentes. Podem mexer com a instalação hidráulica, os revestimentos ou até mesmo com a estrutura do imóvel. Nesses casos, gastar na contratação de um engenheiro ou arquiteto pode se converter em economia. E não pense que esse serviço é apenas para pessoas de alto poder aquisitivo. Existem profissionais para todos os bolsos. Eles cobram, em média, 5 a 25% do valor total da obra, mas trazendo soluções e evitando erros que impactam a obra. Podem economizar o tempo do dono do imóvel, diminuir o prazo para a execução da reforma, além de gerar economias na compra de materiais e garantir qualidade no serviço. Tudo isso, com certeza, compensa o valor pago. A responsabilidade que o arquiteto assume faz com que aqueles recursos sejam alocados de uma forma correta. O resultado físico, pessoal, emocional e financeiro formem um resultado em que todos fiquem satisfeitos. Em uma pequena reforma ou conserto pontual, é comum contratarmos diretamente um pedreiro, eletricista ou um pintor. A maioria das pessoas acredita que fazer isso é muito mais barato do que contratar uma empresa especializada ou então um arquiteto. Mas sempre é preciso tomar alguns cuidados. Mesmo que o consumidor se utilize de um profissional da sua confiança, que ele já tenha se utilizado dos serviços, é muito importante que seja feito um contrato, pode ser até de forma simples, de próprio punho, onde as partes definem o que vai ser efetuado, qual o valor da mão de obra, quem vai fornecer os materiais, se realmente vão ser fornecidos pelo próprio consumidor ou pelo empreiteiro ou profissional que vai realizar o produto. Também é muito importante pensar como fica a vida da família enquanto a obra é executada. Às vezes, por exemplo, é preciso sair de casa. E essas adaptações não devem ser subestimadas, porque geram gastos com comida, transporte, além de tomar um tempo danado. Como a gente viu, as estratégias para planejamento financeiro da reforma podem ser bem diferentes. No programa de hoje estamos falando sobre o planejamento da reforma de um imóvel. Feito o orçamento, a execução da obra exige todo o cuidado do mundo. Basicamente, porque ninguém quer correr o risco de ver o dinheiro escorrer pelo ralo. Sempre é importante que no contrato faça menção a características da obra, que tipo de material vai ser empregado, caso haja a opção do consumidor de que o empreiteiro profissional forneça os produtos. E é muito importante a fixação de prazos, que seja fixado um prazo inicial, um prazo final, para que o não cumprimento da oferta possa ser cobrado por parte do consumidor. O que é necessário para iniciar as obras, contratar um profissional habilitado realmente para assinar os documentos, acompanhar, verificar, por exemplo, junto ao CREA se o arquiteto contratado está devidamente registrado e constar de todos os documentos os dados, como o nome completo, o registro junto ao conselho específico do profissional, onde ele pode ser encontrado, o endereço, o telefone. A economista Neuza também optou pela reforma de um flat na Vila Olímpia, em São Paulo. Ela decidiu pela compra de um imóvel mais antigo e de menor valor, já pensando nos gastos com a reforma. A obra terminou há alguns meses e o resultado não poderia ser melhor. Isso aqui é um cantinho que eu coloco as lembrancinhas de viagem, quadros. A cozinha era fechada, eu abri, fiz uma cozinha americana. Aqui era um guarda-roupa, abri para virar um closet. Eu abro o guarda-roupa, sai uma cama. Eu tinha um valor guardado, né? Então eu peguei parte para comprar um apartamento que não estava em boas condições, né? Mesmo porque ele teve um preço menor do que tem aí no mercado. E peguei outra parte para fazer a reforma. Praticamente eu aloquei, né? Tirei dos meus investimentos e investi no apartamento. Neuza não pensou duas vezes na hora de contratar um arquiteto. Uma experiência desagradável com a reforma de um outro apartamento no passado a fez entender a importância desse profissional. Eu tive um flat, né, menor, bem menor que este. Eu fiz sozinha, né, a reforma. Contratei um pedreiro e ele foi fazendo a reforma. Me deu muita dor de cabeça. Então foi uma experiência que eu realmente não quero ter mais. Então a partir daí
tomei a decisão que nada eu iria fazer sem acompanhamento de um profissional, no caso um arquiteto. Vale muito a pena, viu? Muito. Não tem dor de cabeça, ele tem um leque de opções de lojas de materiais de construção, ele sabe o que tem a qualidade dos produtos. Eu acho que todo mundo deve contratar um arquiteto, sim. Procura alguém qualificado, vai fazendo com mais cuidado, faça em fases, compre os equipamentos necessários, mas pensa nessa reforma ao longo de vários meses. Faça com planejamento. Afinal, o planejamento, ele entra não só na reforma, na hora que você planeja ter filhos, na hora que você planeja fazer sua pós-graduação, na hora que você planeja trocar de carro. Toda escolha envolve muita informação e muito planejamento. Hoje falamos sobre o planejamento financeiro para a reforma de um imóvel. Nessas situações que representam um gasto extra, precisamos cuidar bem do orçamento e, melhor ainda, de todo o consumo de materiais e serviços. Afinal, reformas devem ser feitas para durar, agradar e melhorar a qualidade de vida em casa. Sempre que quiser, mande suas dúvidas, sugestões e histórias para a gente. O e-mail é contato@tvf.com.br. E conte sempre com o nosso site para aprimorar seus conhecimentos sobre finanças. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.